Recomeçar pode ser uma tarefa intimidadora, mas a fé em Deus nos ajuda e fortalece para buscar novas oportunidades. Embora possa parecer mais fácil permanecer em uma zona de conforto, é importante lembrar que grandes coisas muitas vezes vêm de se arriscar. Começar de novo requer um salto de fé e uma vontade de sair da zona de conforto para viver algo mais profundo em Jesus. Tais mudanças ampliam a visão do cristão e lhe revela caminhos únicos que permitem um imenso crescimento pessoal e de relacionamento com Deus. É exatamente isso que vemos em Esdras capítulo 1. O escriba nos conta com riqueza de detalhes como começou a jornada mais importante de sua vida como um instrumento da restauração espiritual do povo de Deus. Então, deixe o like, se inscreva no canal para não perder nenhuma parte dessa série e fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para a sua vida. Em Esdras capítulo 1, versículo 1, lemos o seguinte: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. O primeiro ano do reinado de Ciro, isto foi em 538 a.C., e neste ano, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor Deus, falada pelo profeta Jeremias e também pelo profeta Isaías, o Senhor despertou o coração de Ciro para redigir uma proclamação, a fim de que o povo, os judeus, voltassem para a sua terra. O que esse versículo me ensina? O que eu aprendo aqui com esse texto? Eu aprendo com esse texto que Deus, ele é soberano sobre toda a história. Deus governa a história da humanidade. Muitas vezes nós cristãos somos tentados a pensar que Deus perdeu o controle da história, especialmente quando nós olhamos para o que está acontecendo ao nosso redor, seja a nível de nação, com o Brasil, seja a nível de mundo. Nós temos muita confusão, muitas más notícias e muitas vezes nós olhamos para tantas tragédias e pensamos: onde está o Senhor? Deus está exatamente onde Ele estava quando o seu povo estava no cativeiro e quando Ele ordenou que o seu povo fosse liberto, no trono. Não há ninguém que tire o Senhor do trono. Ele é soberano em toda a história. O texto continua, versículos 2 e 3, e diz o seguinte: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Judá de Jerusalém. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Algumas partes muito importantes desse texto que nós precisamos estar atentos. Perceba que Ciro reconhece a soberania de Deus. Perceba que ele emite o decreto sabendo quem Deus é, sobre qual Deus ele está se referindo. Ele diz: o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. O que eu aprendo com essa porção das Escrituras? É importante deixar claro que Ciro, ele não era servo de Deus, no sentido de ele não temia a Deus, tá? Ele não conhecia o Senhor. Mas acontece que, com base na profecia de Isaías 44, 28, ele creu. Quando ele viu que o seu nome estava ali, de acordo com a profecia de Isaías 44, 28, onde o Senhor diz: Assim diz o Senhor a Ciro, o seu ungido, a quem tomo pela mão direita, então ele creu e ordenou o decreto. Mas a preocupação de Ciro não era em temer a Deus ou, de certa forma, reverenciá-lo. A preocupação dele era estabelecer fortes estados tampão em torno de seu império que seriam leais a ele, ou seja, ele queria vários estados vassalos que funcionassem de certa forma independente uns dos outros, mas que mantivessem submissão a ele. Também por ter
seus povos súditos reassentados em seus próprios países, ele esperava ter os deuses em várias partes de seu império, orando por ele. Ele acreditava que isso lhe faria bem. Então, em termos de fé, ele era um idólatra. Ele queria que todos os deuses de todas as nações estivessem intercedendo por ele. Era assim que ele cria. Não significa aqui que ele se converteu ao Senhor, como fez Nabucodonosor, que de fato se arrependeu e creu no Senhor Deus. O que esse texto me ensina? Que Deus, meu irmão, minha irmã, ele usa quem ele quiser. Quem ele quiser. Não necessariamente Deus vai usar alguém que o serve para abençoar a sua vida. Não necessariamente Deus vai usar alguém que o conhece para abençoar você. Ele usa quem ele quiser para que o plano dele se torne realidade em sua vida. É muito importante que os nossos olhos estejam no Senhor, porque nós somos tentados a colocar os nossos olhos nas pessoas, nas instituições, nas autoridades, naquilo que humanamente nós controlamos. Mas, como diz a Escritura, os nossos olhos devem estar postos no Senhor, nosso Deus. O texto continua, versículo 4, e veja o que ele diz. E que todo sobrevivente, seja de qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo do Deus de Jerusalém. Olha que palavra sensacional. O que eu aprendo com esse texto? O que nós vemos aqui em Esdras capítulo 1, versículo 4, é muito semelhante ao que aconteceu em Êxodo capítulo 12, versículos 35 e 36, quando o Senhor Deus moveu o coração dos egípcios para que presenteassem os israelitas antes da sua viagem para o deserto. O que acontece aqui é algo muito semelhante. E o que nós vemos com isso? Que mais uma vez Deus está operando milagres na história do seu povo. Deus está fazendo com que o povo opressor abençoe o seu povo que agora é oprimido. Isso me ensina muito em vários sentidos, mas principalmente no sentido de que em todo momento o Senhor Deus, ele tem provisão para o seu povo. Há provisão de Deus para a sua vida nos mais diversos contextos da sua vida. E provisão aqui não é apenas provisão material, é provisão de cuidado, provisão de palavra, provisão de direcionamento, provisão de instrução. Deus quer guiar você, falar ao seu coração, lhe apontar o caminho. O Senhor Deus quer suprir nossas necessidades, não apenas no campo material, mas em todas as esferas da nossa vida. Quando os nossos olhos estão postos nele e nós desejamos viver o seu propósito para a nossa vida, há a provisão de Deus. Deus sustenta aquilo que ele aprova. Creia nisso. O texto continua, versículos de 5 a 8, e veja o que ele diz. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens materiais, bens animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. Esse texto aqui, esse trecho das Escrituras é muito profundo, porque há uma série de milagres acontecendo aqui. Não sei se você já estudou comigo aqui o livro de Daniel, mas se você já leu, já estudou Daniel, você deve lembrar da tragédia de Daniel capítulo 1, versículo 2, que é quando Nabucodonosor invade Jerusalém e rouba todos os utensílios do templo, destrói o templo, enfim. Aqui, o que está acontecendo aqui, nesses versículos, é um tempo de restituição.
Deus está restituindo o seu povo. Deus está devolvendo aquilo que lhe foi roubado. Sim, isso acontece em vários momentos da história do povo de Deus. E o que eu aprendo com isso? Que avivamento, meu irmão, minha irmã, é obra de Deus. Muitas vezes, muitos ministros, muitas ministras tentam provocar avivamento, mas nós não criamos avivamento. Eu não crio avivamento, você não cria avivamento. Nós participamos de um avivamento e nós podemos clamar por avivamento, mas avivamento é obra de Deus. É Ele quem aviva. Perceba que o texto diz várias vezes que Deus despertou o coração do povo. É Ele quem desperta o coração do seu povo. É Ele quem desperta o seu coração e o meu para buscar sua face e aprender da sua palavra. Nós podemos esperar no Senhor, confiar nele, submeter o nosso coração a Ele e suplicar o fervor do seu Espírito. Eu não sei em que situação espiritual você está assistindo a essa mensagem, mas se o seu coração precisa ser reavivado, clame a Deus por isso. Clame a Deus pelo desejo sincero da sua presença. É certo que Ele vai ouvir a sua oração. O que eu aprendo com Esdras capítulo 1 é que o Senhor Deus é soberano na história. Ele age e cuida do seu povo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Tu és bom, tua santidade permanece para sempre. Pai, nós oramos em nome de Jesus, suplicando que o Senhor use as autoridades de qualquer esfera da sociedade para abençoar o seu povo. Tu és um Deus soberano sobre toda a terra e não há nada impossível para o Senhor. Pai, nós oramos para que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Sim, Pai, que todas as coisas estão sujeitas e submissas a ti e que pela tua soberania o Senhor esteja cuidando, esforçando e ajudando o seu povo. Pai, eu oro em nome de Jesus para que nós, cristãos, sejamos submissos à tua soberania e que promovamos a paz, pois para isso nós somos chamados. O Senhor Jesus nos ensinou isso, tu nos ensina isso. Em nome de Jesus, que a tua bênção permaneça sobre mim e sobre o teu povo desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ajudar esse projeto de ensino da Bíblia Sagrada por meio da sua oferta. E para isso, basta usar o Pix que está aparecendo aqui na tela. O Senhor tem falado ao meu coração que está levantando uma geração de cristãos liberais, dispostos a promover o ensino da sua palavra. Se Ele tem falado ao seu coração, envie sua oferta. Com ela, você ajudará a mim e a Carol com os custos do canal e parte dela será destinada aos projetos da missão Portas Abertas, que envia apoio e sustento aos cristãos perseguidos. Nos comentários, você pode fazer o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários, Deus de recomeço, e eu vou saber que você ficou comigo até o final. Deus abençoe sua vida e até o próximo estudo.